O Vasco não passou, né? O Vasco jogou 3 vezes com o Nova Iguaçu, Isso, perdeu né? na Taça Guanabara, empatou quando merecia perder, né? O jogo que levou o Léo Jardim à seleção brasileira, com 12 defesas naquele jogo, que foi 1-1. E ontem acabou perdendo. Eu até falava aqui que achava que o Nova Iguaçu tinha perdido a sua chance de se classificar no primeiro jogo, poderia ter matado logo. Esperava um Vasco mais competitivo, mas não foi. Um pouquinho melhor do que no jogo passado, mas ainda assim muito exposto. Ele mudou ali o posicionamento do Medel e tal, mas a situação do Vasco é bem preocupante, porque com esse nível de futebol que o Vasco tem jogado, não foi só contra o Nova Iguaçu, não. Durante todo o campeonato, deu uma arrancada no final, conseguiu a vaga, mas o Vasco, já, enfim, o ano inteiro, né, na temporada inteira até aqui, não vem jogando bem. E com esse nível de futebol, o Vasco vai brigar na zona do rebaixamento de novo. Não dá para imaginar nada melhor, a não ser que melhore. Nesse um mês aí, quase um mês, né, até o começo da Série A, o Ramon Dias consiga dar algum tipo de padrão a esse time. Acho até que, tirando a questão da rivalidade e tudo mais, o Nova Iguaçu tende a fazer um jogo contra o Flamengo talvez mais interessante do que o Vasco. Porque se o Vasco se mobilizasse para a final com o Flamengo, caso avançasse e se organizasse para esse adversário, um time mais fechadinho, mais cauteloso, um time mais competitivo, mas foi 0-0 lá, foi o começo do campeonato, o Flamengo evoluiu de lá para cá. O Vasco parece que piorou. Né? E o Nova Iguaçu foi muito, muito organizado, né? Muito bem estruturado. Foi a segunda melhor campanha, vale a pena frisar. Foi o único que fez gol no Flamengo. Tudo bem, foi o time sub-23, mas fez o seu golzinho lá no Flamengo, os outros times não fizeram. E foi bem feio, né, o que aconteceu ontem, uma atuação, mais uma, muito fraca do Vasco, que acho que aponta aí para um momento bem delicado. A 777 é muito questionável, né? Há 2 anos, mais ou menos, quase 2 anos, houve um Vasco-Flamengo, e aí um dos executivos do grupo americano disse que era o último confronto entre os dois com aquela diferença de orçamento. De fato, a distância diminuiu porque o Vasco investiu muito, mas o futebol, o futebol do Vasco ontem e alguns jogadores que fazem parte desse elenco parece um Vasco pré-SAF, o Vasco sem dinheiro para investir. Hoje o Vasco tem muito dinheiro investido no elenco e o elenco não é bom, como se imaginava, e o futebol, coletivamente falando, né, é um desastre. Muito ruim, muito ruim. No jogo do sábado, eu não concordo muito com o que disse o Juca, acho que o Fluminense não mereceu vencer nada, o Fluminense jogou nada. O Fluminense não chutou uma bola no gol. Uma bola no gol. 2 jogos contra o Flamengo e o Fluminense não finalizou uma vez sequer. Jogou mais tempo no campo do Flamengo por uma opção pragmática do Tite, eu achei totalmente inadequado. Para a competição, sim, que ele se classificou, ok, mas contra o Fluminense todo remendado, o Flamengo deveria ter sido mais agressivo. Mas mesmo que o Flamengo jogando no campo dele, defendendo e se protegendo, o Fluminense nada criou. Teve uma chance mais perigosa num chute do Renato Augusto, lá do meio da rua, lá da intermediária. Não conseguiu trabalhar uma bola em condições de finalizar com real perigo, tanto que o Rossi, de novo, não fez nenhuma defesa. Bateu recorde de jogos sem ser vazado no clube e não trabalha. Né? Até tinha torcedor fazendo uma piada na internet, né? Que poderia fazer uma promoção com o sócio torcedor do Flamengo, goleiro por um dia. Aí o cara que ganha o sorteio vai lá jogar no gol, porque a bola não vai lá. E o que está acontecendo com o Rossi? É curioso isso. O cara é recordista na história do clube, de jogos sem sofrer gol, e a gente não vê qual é o nível do Rossi nesse momento. Qual o nível dele como goleiro? A gente não sabe, a bola não está chegando. Isso é o ponto forte, claro, do trabalho do Tite e sua comissão técnica. Mas achei que no sábado ele foi cauteloso demais. Não precisava tanto. Fluminense todo remendado, Marquinhos de lateral direita, Marcelo na esquerda, um zagueiro improvisado, Martinelli, nem foi o André, ele puxou o Martinelli, que perdia todos os duelos físicos com o Pedro, né, porque não tem nem corpo para jogar na função ali para esse tipo de embate. Depois, no final, a zaga era formada pelos volantes, né, com as mudanças que ele fez. Era um verdadeiro Frankenstein o time do Fluminense, todo remendado, todo retalhado, e ainda assim o Flamengo respeitou demais. Mesmo assim foi prejudicado com a anulação bizarra de um gol, de uma falta que só se marca no Brasil, né, aquela coisa ridícula do VAR. E o grande lance, fora esse de perigo, foi uma defesa do Fábio. Uma bola do Pedro, que o Fábio se esticou todo e conseguiu espalmar para depois eu acho que o Manuel, alguém afastou o perigo. E teve uma outra chance também do que o Arrascaeta estava pronto para fazer o gol e o Manuel conseguiu raspar de cabeça e impedir que o Uruguai finalizasse. Ele estava sozinho na pequena área, esperando essa sobra, a bola acabou não chegando. Fora isso, o jogo teve poucas oportunidades. E a entrevista do Diniz foi pior do que a da semana passada, muito infeliz. Ele tem ali algum tipo de problema com alguém que cobra o Fluminense, que acompanha o Fluminense, e ficou ali
se dirigindo a essa pessoa sem citar quem é, a gente não sabe quem é exatamente, mas ele foi muito mal, me pareceu, inclusive desqualificando as opiniões de quem acha que o Renato Augusto não deve jogar junto com o Paulo Henrique Ganso. Não se trata de não poder jogar, como ele falou, trata-se de não ser o mais adequado, como ficou claro no primeiro jogo. Então, principalmente sem o André. Ainda mais sem o André, fica pior ainda, né? Que o André é o cara que fica ali, o famoso carregador de piano, fica consertando os problemas gerados por outros jogadores que acabam vazando ali em alguns momentos e não são tão combativos. Então eu achei muito ruim a entrevista dele, parece que ele... Sabe o que acontece? Esse negócio de dinigismo também é meio confuso, sabe? Porque o Fernando Diniz, ele é só um técnico de futebol, gente. Esse negócio de técnico de futebol ser colocado como líder de seita, isso acontece no Brasil, não é só com o Diniz. Isso é muito ruim. Parece, tudo que o cara fala parece que é um grande pensador da humanidade, um gênio da raça falando. Aí os caras começam a comentar tudo. Querem falar de temas educacionais, comportamentais. Eles são só técnicos de futebol. Não são pessoas tão especiais assim para ficar aqui dando ouvido para tudo que esses caras falam. Porque nenhum deles é gênio. O Diniz é um técnico promissor, tem títulos agora na carreira, mas ele não é o líder de uma seita revolucionária. E aí tem um detalhe muito importante. No ano passado, houve 2 confrontos Fla-Flu que ele reclamou de faltas táticas do adversário. O Vitor Pereira e mais ainda quando foi o São Paulo na Copa do Brasil, no 0-0. Sábado o Fluminense fez 17 faltas, o Flamengo fez 10. No outro jogo, o Fluminense fez 10 e o Flamengo fez 20. E as faltas que o Fluminense fez nesse jogo, em que ele atuou no campo do Flamengo, foram claramente faltas táticas. Porque o Fluminense jogou dentro do campo do Flamengo, quando o Flamengo recuperava a bola e tentava iniciar um ataque ou um contra-ataque, matava a jogada. Sempre entre as duas intermediárias. Quase todas as faltas ali. Então estava muito claro que o Fluminense estava disposto a usar esse recurso. Não pode, é proibido? Não se trata disso. A questão é, como que um técnico que tanto reclama, como se fosse o purista do futebol, que não pode usar, que isso não é legal, que não é bom, como reclamou ano passado, utiliza o mesmo recurso? É contraditório. É contraditório. Então, tudo bem, assuma então que ele também é capaz de recorrer às faltas quando lhe convém. Ok, problema nenhum, pode usar. Só não venha com essa conversa fiada do ano passado de que, não, porque teve muita falta. E muita gente embarcou nessa conversinha no ano passado. Não, que o Flamengo fez muita falta, que eu não sei o quê. O Fluminense também faz. Todo mundo faz. Né? Então, menos com relação a isso também. Achei que pior do que a atuação do Fluminense, que foi ruim, não ganha 13 clássicos, foi isso. E o André também, né? Que parece meio contaminado por essa ideia. O André chega na saída de campo, naquela entrevista, uma pergunta pertinente da repórter sobre os 13 clássicos sem vitória. Não, vocês têm que falar que o Diniz pegou. Não, vocês têm que falar uma pinóia. A pergunta, quem faz, ele responde. O jornalista pergunta, ele responde. Não quer dar entrevista? Fala com o assessor de imprensa. Não quero dar entrevista. E vai embora. Vai pautar a imprensa agora, o André? Já teve o Felipe Melo lá no jogo da LDU reclamando que queria mais perguntas sobre arbitragem quando ele e o Diniz já haviam falado sobre o tema. Aliás, sem motivo nenhum, que não houve nada demais na arbitragem lá do jogo de Quito. Criaram uma fantasia, né? E outro recurso do dinizismo são as reclamações à beira do campo pressionando a arbitragem. Houve um lance no segundo tempo em que o Bruno Henrique levou uma jantada do Marcelo ali na linha lateral a 1 metro, 2 metros do técnico do Fluminense e ele gesticulou assim, fazendo com o dedo. Tipo, não foi nada. Eu falei, meu Deus, espera aí, não foi nada, foi na cara dele. Então, ele foi muito mal. Foi muito mal o Diniz em tudo, na minha opinião, no jogo de sábado. E até ofuscou um pouco a postura muito conservadora, para dizer o mínimo, do Tite nesse jogo, que achei também muito inadequado. Acho que o Tite alguém precisa falar um pouquinho com o Tite sobre o que é o Flamengo. Tá? Cada clube tem a sua peculiaridade. No Flamengo, esse negócio de jogar com um time melhor, em casa, com uma enorme vantagem, segurando 0-0, não é muito legal não, sabe? Não combina muito não. Acho que o Tite não percebeu, acho que seria bom alguém no clube dar um toque para ele. Teve um momento que o Diniz foi na bandeirinha de escanteio ali, cobrar a arbitragem. Quase entrou dentro de campo, na bandeirinha de escanteio. Tá maluco. Olha, só 2 registros, né? 2 registros em relação ao futebol carioca. Primeiro, o grande destaque tem sido esse Igor, que é jogador do Fluminense. É jogador do Fluminense e filho do Chuchu, né? Do Chuchu do Flamengo. E a segunda coisa é ter escalado o Marquinhos ali na lateral direita. Vocês conhecem muito bem o Marquinhos, que jogava no São Paulo. Foi para o Arsenal, não conseguiu se firmar no Arsenal, foi emprestado várias vezes, mas pertence ao Arsenal ainda, ao Arsenal. Por quê? Troco de quê? Vai ser isso aí é invenção demais, né? Não? É invenção demais. Ô Zé, tem um terceiro. Tem um terceiro aspecto que eu queria ressaltar.
que é uma coisa importante em se tratando do futebol brasileiro. Temos um técnico negro na final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Sim, Carlos Vitor. Aleluia! É verdade. É verdade. Aleluia. É verdade. O Arnaldo, então o Diniz, além de tentar, né, falar sobre as críticas e tal, o André também entrou nessa, virou um pouco moda, né, de treinador, tá, dizer o que os caras têm que perguntar. O fato é que, assim como o Carpini a gente falou, o dinizismo não é que está em xeque, né, porque afinal foi campeão da Libertadores, da Supercopa e tal, mas tem um olhar, o Fluminense tá jogando mal, né, não chegou nem perto de classificar perto do Flamengo, e o Vasco então nem se fala. Eu acho que as semelhanças em relação ao início da temporada do São Paulo, elas ficam restritas a esses títulos, Recopa, Supercopa, enfim, né? A diferença grande é que o Diniz, pelo que ele já fez pelo Fluminense, ele tem um respaldo, como o Mauro falou, ele tem uma espécie de seita, assim como o Abel no Palmeiras. Não mete com o Diniz, com a torcida do Fluminense. O Carpini no São Paulo, ele não tem seguidores, seita, não tem nada disso. Nem coroinha ele é, nem coroinha ele é, o Carpini. Nem coroinha, nem passa a hóstia, nada. O curioso é que o Diniz, nós estamos falando dele da eliminação do Fluminense, do momento ruim do Fluminense, das entrevistas dele, e hoje o Dorival está se apresentando. Aliás, a seleção está se apresentando ao Dorival, né? Começa uma nova era na seleção. E como o Mauro falou, muita gente tenta separar o que foi a temporada passada do Diniz no clube e na seleção. Só que ele é o mesmo cara. Ele foi péssimo na seleção, muito por conta das suas teimosias, e foi bem no time dele, evidentemente, com o título mais importante da temporada, mas com algumas questões. O desempenho fora de casa, a questão dos clássicos, tal. E acho que a seleção, a passagem pela seleção, e o fracasso dele na seleção deixou ele ainda mais peito estufado, curiosamente. Em vez de diminuir um pouco a autoestima, reforçou. E ele tá lá, dando aula de tudo lá. Fernando Diniz, você é apenas um treinador de futebol, meu cara. Você não melhora as pessoas, essas coisas. Essa mistura. Você está sendo analisado como técnico de futebol e não como um ser preocupado em melhorar a vida dos seres humanos, das pessoas, dos jogadores, dos atletas e tal. A análise que se faz sobre o seu time, se o seu time joga melhor ou pior que o adversário, se as suas escolhas táticas são boas ou não, e não se o Ganso é um bom coração, o Renato Augusto é um cara muito legal, e que os veteranos podem jogar juntos, e que o futebol não sei o quê. Cara, essa para mim é uma cascata essa história que eu não aguento. E aí, quando tem alguma pergunta sobre o jogo, o time, as escolhas, vem aí uma enxurrada de ponderações e tal. E umas coisas meio, né, assim, como se quem cobre o Fluminense precisasse torcer para o Fluminense de forma, né, cega até. Então, não cola. Veremos como será o Fluminense no restante da temporada, com a Libertadores, com o Brasileiro. Mas o time e o desempenho no estadual, eu sempre falo, foi melhor sem o Diniz e com o time reserva do que com o Diniz e com o time titular, né? Eu, assim, difícil, continuo com a minha convicção sobre, vou ter que usar, Mauro, sobre o dinizismo. É muito mais prazeroso assistir como entretenimento do que propriamente torcer, porque é difícil, hein? É difícil. A cada situação assim de assinatura tal, olha, e a minha impressão é que o Diniz está cada vez mais cheio de si para assinar a cada partida, a cada campeonato, e depois lecionar nas entrevistas coletivas. O Fernando aqui, ó. Fala, Mauro. Não, só um detalhe, o Jürgen Klopp também deu um piti ontem, né? Um repórter fez uma pergunta para ele sobre o comportamento do time, se o time
perdeu um pouco de força, de intensidade. O Liverpool está jogando muitas partidas, né? Até ontem ele ganhou a Copa da Liga, estava vivo na Copa da Inglaterra, ele é o vice-líder do campeonato inglês e joga ainda a Liga Europa. Então está jogando muitas partidas. É natural até que o time tenha uma queda. A pergunta é até pertinente. Deu um piti, não tem um saco, foi embora, largou a entrevista no meio. Eu acho que está acontecendo é que existem os influenciadores aqui no Brasil e também tem a imprensa chapa branca, a imprensa que fica ali só alisando. Então, assim, os caras se acostumam com perguntas muito confortáveis. Aí eles querem realmente pautar, eles querem perguntas confortáveis. Algumas perguntas absolutamente óbvias, quase que obrigatórias, que o torcedor faria, acabam incomodando os personagens. Isso não é uma exclusividade aqui do Brasil, como a gente vê o comportamento do Klopp, que é um cara muito carismático, todo mundo sempre elogia, mas que foi extremamente delicado, para dizer o mínimo, nessa reação dele. Entendo até que ele está frustrado, perdeu um jogo que parecia ganho, né? O Antony empata o jogo já do final, vai para a prorrogação, perde o jogo. É um clássico de maior rivalidade na Inglaterra. É o último dele, talvez, ali, né? Não sei se vai ter mais um jogo pelo campeonato, vai ter que olhar a tabela, mas de qualquer maneira, foi o jogo de mata-mata, né? O último confronto com o United, ele foi eliminado. Tá ali com raiva? Ok, mas sinceramente acho que é outra reação totalmente desproporcional. Mas que jogo, hein, Mauro? Que jogo de futebol. Que coisa magnífica. A gente E a arbitragem não anulou o segundo gol do Liverpool, porque teve uma disputa de bola com o Bruno Fernandes, que foi meio banana na jogada, né? Chegou o Joey Gomes, tomou-lhe a bola, na sequência Darwin Núñez, gol do Salah, e seguiu o jogo. Como o Botafogo viu o Vilmar Roldan, não anulou o gol do Botafogo contra o Red Bull Bragantino quarta-feira na Libertadores. Mas no sábado, o Rodrigo Nunes de Sá chamou lá o Wagner Magalhães e anulou o gol do Pedro, porque encostou no Queno. Depois teve uma outra que o Marcelo parecia que ele queria voar, ele deu um salto assim com os braços abertos, na cara do árbitro, pedindo, me dá a falta. Ele deu a falta. Como são ruins. Impressionante a ruindade. O de ontem também, né? Deu um pênalti contra o Vasco, que não foi, né? E depois ele foi ver do VAR e o cara pitou com o braço grudado no corpo. E ele marcou um pênalti. Que horror.